Bom, pessoal, a- o que me levou a fazer esse vídeo aqui é que eu assisti ao vídeo desse rapaz aqui, onde o título é Astrônomo reage a 7 experimentos da Terra plana. Então ele tá criticando o vídeo aqui desse pessoal. É um pessoal que aparentemente não são leigos, né? São engenheiros, ou são profissionais aí que têm o conhecimento, não são leigos, né? E eles fazem alguns experimentos aí que eles dizem que provam que a Terra é plana, ou seja, que não tem a curvatura da Terra, né? E o rapaz ele tece críticas sobre a honestidade desse pessoal. Bom, eu assisti o vídeo, eu achei interessante, né? Entendeu os pesquisadores. Vou pegar só um trechinho aqui, ó. Aqui a gente também obteve essa mesma medida, 556 metros a nível da lagoa. Analisamos os dados coletados pelos equipamentos e todos os pontos mostram o mesmo resultado. Cadê os dados? Pergunto de novo. Então, ele questiona a respeito, porque o pessoal faz experimentos, mas não mostra dados, né? Eles falam de valores, de resultado, mas não mostra como que eles fizeram. A mesma altitude, mostrando assim que a água da represa se mantém nivelada. As 3 medidas de altitude foram idênticas, provando que não há curvatura, e sim planicidade nas águas. E qual o resultado do experimento com laser? Agora o que eu achei mais interessante foi esse teste aqui do facho de laser que esse pessoal faz, né? O que motivou até, vendo esse vídeo, motivou a procurar este vídeo aqui, o qual ele está tecendo críticas, né? Continuando. Como vocês podem ver, os dois aparelhos estão se comunicando a uma distância de 18 quilômetros. Curvatura de aproximadamente 6 metros. E a gente... De novo, ele está com um número qualquer aqui, velho. Então, ele falou que eles estão com números qualquer, né? Então vamos parar por aqui e eu achei aqui o vídeo desse pessoal. Evidência, está aqui, ó. Ele está com o título Evidências Científicas que Prova que a Terra é Plana. Vou fazer esse vídeo achar justamente fazer esse cálculo para chegar nesse resultado que eles estão dizendo no vídeo deles, né? Então eu vou trabalhar, fazer um pouquinho de matemática aí para ver da onde que eles tiraram aqueles dados, os resultados, né? Bom, deixa eu procurar aqui. Eu marquei. A cena está mais ou menos aqui, ó. O teste do. Será que eles comprovarão a planicidade das águas ou a esfericidade da Terra? Aí vem o teste com raio laser. Os pesquisadores retornaram à represa Três Marias, junto com os convidados, para realizar o experimento com raio laser. Nós estamos aqui na represa de Três Marias procurando. Bom, e você vê que, por exemplo, no caso aqui, esse senhor é um geógrafo e cartógrafo, né? Então, a gente vê que não é qualquer pessoa que está fazendo, né? Assim, pessoas que têm conhecimento da área, né? Explicar vários fenômenos. Como nós temos uma mente aberta, nós temos que fazer uma investigação, uma pesquisa com várias experiências para explicar essas variáveis. Estamos indo ao ponto B
a 18 quilômetros do ponto onde o primeiro grupo está. Vamos realizar o teste com laser a essa distância, justamente para verificar a curvatura da Terra. Nós estamos aqui no experimento noturno, no reservatório da barragem Três Marias. Vocês podem ver os barcos que nos trouxeram. Aqui o lago. Aqui também outro engenheiro civil, geotécnico. Nós estamos na margem do lago. O posicionamento do laser está aqui junto ao lago, a 1,5 metro mais ou menos do nível da água, onde está o segundo laser, está também na mesma posição, exatamente a 1,5 metro do nível da água do reservatório. E nós estamos num momento climático bom, não existe vento, que prejudica muito a evaporação da água, prejudica a visualização. Então há um período que está relativamente frio, então há pouca evaporação também. Então facilitou muito o nosso trabalho. Equipamentos posicionados, o experimento inicia. Bom, então aqui, o que eles fizeram? Nesse lago, nessa represa de Três Marias, eles pegaram 2 pontos a 18 quilômetros de distância um do outro. E colocaram em cada ponto um laser a uma altura de 1,5 metro. E aqui está aparecendo já o facho dos 2 lasers. Um laser aqui e outro laser aqui. Um numa ponta, uma na outra, né? E é interessante isso, né? Porque quando você começa a fazer o cálculo, isso seria impossível, né? Então é estranho. Realmente é um choque, né? Mas conforme o rapaz aqui, ele acha que isso aqui não sei se é forjado, esse pessoal é desonesto. Para mim é o seguinte, se eles fizeram isso aqui, eu falei, poxa, então vou correr atrás para ver como que é o cálculo disso. Aí eu fiz esse esboço aqui no papel, eu não tenho muito traquejo aí com as ferramentas de edição de vídeo, nada disso. Eu escaneei e coloquei essa figura aqui no Excel mesmo, né? Então eu fiz a curvatura da Terra, que o raio da Terra é de 6.371 quilômetros, né? Aqui tem um esboço de uma circunferência. Então aqui eu coloquei o ponto A e aqui o ponto B. Aqui o observador, esse tracinho aqui, ó, o observador no ponto A. E no ponto B seria onde... Então vamos imaginar aqui uma margem e aqui a outra margem, tá certo? Porque nesse lago, a água, como nós sabemos, a água ele vai acompanhar a curvatura da Terra, né? E a água, ela tem a planicidade, mas ela vai acompanhar a curvatura da Terra. Bom, então vamos lá, eu comecei a fazer aqui o nosso esboço. Então eu coloquei do ponto A aqui, ó. Então a gente tem esse segmento de arco de circunferência. Peguei, coloquei, esbocei aqui, ó. Então tem o ponto A, o ponto B. Então a distância de 18 km aqui seria esse L aqui, tá certo? E a altura aqui, ó, essa altura é em relação à reta AB, que é a distância reta entre A e B. Aqui no caso o L é justamente esse comprimento, o arco de circunferência AB. E aqui o observador, a altura do observador. Bom, então como é que esse comprimento tem que ser igual ao ângulo de abertura vezes o raio.
Ora, como é que a gente sabe isso aqui? Se o perímetro de uma circunferência é 2πr, 2π radiano é a abertura total, tá certo? Então, logo, se eu quero um segmento de arco de circunferência, vai ser o ângulo em radiano vezes o raio. Aí eu tenho esse segmento de arco. Bom, então se eu quero saber o ângulo aqui, se eu pegar esse segmento e dividir pelo raio, eu tenho esse ângulo em radiano. Se eu quero ele em grau, eu multiplico por 180 e divido por π. Aí eu vou ter em grau. Bom, agora nesse caso aqui, ó, do observador, se a gente olhar aqui, ó, traçar uma linha no horizonte, a linha do horizonte, né? Então aqui, ó, da vista do observador, tal, vai chegar num ponto que essa linha do horizonte ela tangencia aqui a superfície da Terra, né? Eu coloquei esse ponto aqui. Então, olha só, daqui até aqui seria o limite de visão desse observador. Daqui para cá, esse observador não vai enxergar esse ponto aqui, ó. Vai enxergar isso daqui, ó. Se eu tiver aqui um objeto que seja um prédio, uma montanha, alguma coisa aqui, essa parte aqui vai ser uma parte invisível, onde o observador não vai enxergar. Então, nesse ponto aqui, se eu fazer um traçado, traçar uma reta perpendicular a esse traço aqui, bem aqui na altura do observador, eu vou ter esse traçado aqui. Se eu traçar uma perpendicular no ponto B, eu vou ter esse cruzamento aqui desse ponto. Então, aqui formei o quê? Formei um triângulo retângulo, né? E no caso aqui também eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu tenho outro triângulo retângulo aqui. Bom, então ficou fácil, porque é um triângulo retângulo e um triângulo de Pitágoras. E a gente sabe que cosseno de um ângulo, no caso do triângulo retângulo, vamos pegar esse cara aqui, ó, esse triângulo aqui, esboçando aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Então nós temos o nosso triângulo retângulo, ou triângulo de Pitágoras, onde basta ter aqui um ângulo reto, de 90 graus aqui. Então aqui, ó, esse ângulo aqui, θ. Então o que é o cosseno? O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o lado maior. Está aqui, R mais O. Então, se eu fizer o arco cosseno dessa razão aqui, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Eu coloquei em graus aqui, se for em graus, para passar para radiano, nós multiplicamos por π, dividimos por 180, aí a gente vai ter em radiano. Multiplica pelo raio da Terra, a gente tem esse cara aqui que é o limite de visão da linha do horizonte para o observador. Bom, agora essa parte aqui, ó, que está abaixo da linha do horizonte, é o que eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho outro triângulo retângulo aqui, tá certo? Onde a abertura é o ângulo φ, que o ângulo φ nada mais é que o alfa menos o θ. Então, cosseno de φ é igual a cateto adjacente, que é o R, sobre a hipotenusa, que é o R, mais esse cara aqui, a parte invisível, eu chamei de C, aqui, ó. C. Isolando C, eu vou ter essa expressão matemática aqui, ó. Então, agora se eu tenho o ângulo alfa, eu tenho o ângulo θ, o cosseno dessa diferença, eu consigo achar esse camarada aqui, ó. Quanto que está abaixo da linha do horizonte. Bom, continuando, essa parte invisível aqui, ó, abaixo da linha do horizonte, e a parte acima da linha do horizonte, que é essa parte visível, eu chamei de x, a soma dessas duas partes aqui. Então, olha só, parte visível. O que é a parte visível? É o x menos esse camarada aqui, né? Então, essa é a parte visível. Como é que a gente calcula? Bom, cosseno de alfa, né? Então, eu tenho esse triângulo retângulo maior aqui, ó. Tá vendo? Olha só a abertura alfa aqui. Eu tenho aqui o cateto adjacente ao ângulo e aqui eu tenho a hipotenusa. Então, vamos lá. Cosseno de alfa é R mais O, tá aqui,
sobre a hipotenusa, que é R mais X, está aqui, ó. Aí eu pego, trabalho em cima dessa expressão matemática, isolo o X. Isolei o X, vai ficar dessa forma aqui, ó, essa expressão matemática. Se eu tenho o X e eu tenho o C, eu acho essa parte visível. Bom, agora vamos para a altura do arco. Como é que se calcula a altura do arco aqui, ó? Então aqui eu tenho essa abertura, fazendo o esboço novamente aqui, ó. Eu tenho a reta AB. Quando o raio aqui da Terra é perpendicular a essa reta B, é justamente a mediatriz aqui, ó. Então aqui eu tenho a altura desse arco. Olhando esse triângulo aqui, eu tenho dois triângulos retângulos, né? Então aqui esse ângulo vai ficar o quê? Alfa sobre 2, porque é a mediatriz. Então aqui, ó, eu tenho o meu cateto adjacente ao ângulo. O que que é? É o raio da Terra menos essa altura. Sobre o quê? A hipotenusa. O R aqui, ó. Aí eu vou isolar esse H aqui, ó. Isolei a altura da expressão matemática. Agora eu pego quem é o alfa? O alfa está aqui, ó. Isso aqui está em graus, né? Se eu substituir aqui, 180 por 2 vai dar 90, então vai ficar 90 vezes o L, né? Dividido por π e pelo raio da Terra. O cosseno disso aqui, 1 menos isso aqui, vezes o raio da Terra, tem essa altura aí. Tá certo? Bom, então lembrando, vamos colocar agora tudo isso aqui, ó. Essas fórmulas aqui, essas expressões matemáticas, vou jogar aqui no Excel. Então tá aqui, ó. Deixa eu esboço. Então esse campo aqui, ó. Nessa coluna aqui eu coloquei o L em quilômetros, a altura do observador em metros, o θ em radiano, o limite aqui de visão, o L1, deixei em quilômetro, o alfa aqui eu deixei em radiano, o φ aqui também ficou em radiano, o C aqui é esse comprimento abaixo da linha do horizonte. O X aqui é a linha abaixo da linha do horizonte e acima. Parte visível é essa parte aqui, ó, tá aqui. E aqui a altura. Então o que mais me interessa é justamente esse L1, o que está abaixo da linha do horizonte e a altura do arco de circunferência. Bom, então lembra que, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. Bom, eu vou repetir só para vocês verem. Eu coloquei aqui, ó, esses dados aqui é de outros vídeos que eu peguei na internet para comparar. Mas aqui, ó. Então, o L, o experimento lá, eles colocaram no lago, na margem de cada lago, uma distância, 2 lasers com uma distância de 18 km. Está aqui. A altura do laser é de 1,5. Bom, está aqui. Então, olha aqui, pessoal. Tem 18 km a altura do laser. O limite de visão do observador, ou seja, o laser, ele deveria bater aqui. Vamos vir para cá. Tá vendo? O laser deveria bater, interceptar a água a 4,37 km. É o que eu estou entendendo, fazendo o cálculo aqui, ó. Eu não sei, eu posso estar errado, mas é o que eu estou entendendo. Bom, abaixo, o outro ponto B, que está a 18 km, ele tem que estar abaixo, a base tem que estar abaixo, na outra margem, ela vai estar 14,58 metros abaixo da linha do horizonte. Se eu pegar aqui
e subtrair um metro e meio vai dar 13,08, né? Estaria a altura do laser nesse ponto aqui, ó, abaixo da linha do horizonte. Agora, interessante aqui é o que o pessoal vai colocar como resultado, que teria um obstáculo entre os dois lasers, bem no centro, um obstáculo de 6,3 metros. Eu coloquei duas casas de precisão, daria 6,36 metros aqui de altura. Tá certo? Então, voltando aqui o nosso experimento, foi isso que eles fizeram. Agora, se eles forem desonestos, tentando nos enganar, não sei, só basta fazer o teste. Todos os experimentos realizados. Chegou a hora da verdade. Então, ele fala da hora da verdade. Se a gente pegar, se nós olharmos agora nesse ponto aqui, deixa eu ver, 30. Eles vão mostrar o resultado que eles obtiveram. E qual o resultado do experimento com laser? Será que as equipes visualizaram a luz do laser na outra margem? Nós estamos aqui no experimento noturno, no reservatório da barragem Três Marias. Nós estamos na margem do lago. O posicionamento do laser está aqui junto ao lago, a 1,5 metro mais ou menos do nível da água, onde está o outro segundo laser, está também na mesma posição, exatamente a 1,5 metro do nível da água do reservatório. Vocês podem ver, os dois aparelhos estão se comunicando a uma distância de 18 quilômetros. A gente conseguiu com sucesso hoje fazer um experimento e a gente está provando com isso que a Terra não tem o formato que a ciência acredita que tem. Então, como nós estamos a 18 quilômetros, não há nenhum desnível da água daqui até a outra equipe que está a 18 quilômetros. É exatamente nivelado. Nessa distância, teria que haver uma obstrução visual em virtude da curvatura de aproximação. Olha lá, eles deram esse resultado aqui. E o rapaz, com razão, ele criticou. Cadê os dados? Da onde que tirou? Ele falou, eles jogaram algum número. Não. Na realidade, eles fizeram exatamente esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ó. Tá certo? Aqui usou essa expressão matemática aqui, ó. Então, se você pegar, no caso, aqui está em grau, mas era só você pegar, dividir o L, 18 km, pelo raio, tá certo? Se você multiplicar aqui, ó, por 90 e dividir por π, se aqui tiver em grau, você estiver usando uma calculadora, por exemplo, que nem um HP, que tem uma boa precisão, você vai achar um número muito, mas muito pequeno. É por isso que tem que ser uma calculadora científica, que nem o tipo da HP. Aí você pega 1 e subtrai, porque aqui vai ser próximo aqui de zero, né? Próximo de zero vai acontecer, cosseno de zero vai ser 1, né? Aqui, então daria zero. Vai dar um número muito, mas muito pequeno, na ordem de 10 elevado a menos 3. Se multiplicar pelo raio da Terra, você tem essa altura. Então, 18 quilômetros dividido pelo raio, tal, achou aqui. Então, é dessa forma que eles calcularam isso daqui. Tá certo? Então, tem outros experimentos aí, outros vídeos. Aqui tem outro aqui, ó, por exemplo, teste de curvatura da Ilha Sumítica. A Ilha Sumítica, esse rapaz aqui, ó, é o canal Sem Hipocrisia, tal, um tal de chamado Martins.
Aí eu vi o vídeo dele, ele usa uma Nikon P1000, que é tem um zoom, não, o dele é Nikon P900. Essas duas Nikon P900 e a P1000, elas têm um zoom assim, que o camarada coloca à noite vendo a lua e dá para ver as crateras na lua, né? Bom, jogando esse cálculo aqui, ó, também, esse Martins, ó, 33 quilômetros, abaixo da linha do horizonte vai ter 60 metros e uma altura, o obstáculo lá do arco circunferência de 21 metros, né? Aí lembrando que no vídeo, ele faz o experimento lá no litoral paulista, né, para ver essa ilha sumítica, né? Então ele está num pier e a câmera dele está numa altura de 2,3 metros acima do nível da água. Então, ele questiona, ele até meio assim, ele fala da pseudociência, aquela coisa toda, e ele fala assim, tá vendo, a Terra não é redonda, aquela coisa toda. Bom, mas o que me interessa não é se a Terra é redonda, se é plana. O que me levou a fazer justamente esse cálculo eu mesmo, para verificar o que essa turma está falando. Tá? Eu só parei um pouco para me interessar, ver o que eles estão falando. Né? Porque o pessoal fala absurdo. Absurdo não é questão de... Não quero saber sobre a NASA, sobre a estação espacial, os planetas. A minha questão é como é que esse pessoal fez esse teste a respeito de questionar a curvatura da Terra. Então eu fiz aqui, eu cheguei nessas expressões, eu mesmo fui procurar tal, porque eu não vi nenhum site falando disso. Tem um rapaz aí, astrônomo, tem outros que desce o sarrafo nessa turma da Terra plana, mas desce o sarrafo, tira sarro, mas eu não vi ninguém fazer isso. É isso que também a gente tem que ser, isso chama honestidade, né? Se eles falaram, vamos verificar. Isso não é ciência, que eu saiba, a ciência se faz assim, você vai verificar se realmente aquilo procede. Agora eu só vi os vídeos, eu não sei se isso... Eu estou vendo o vídeo, hoje se pode tudo, né, na internet. Bom, então tem outros vídeos aqui, ó, tem outro rapaz aqui, que ele está na Inglaterra, ele consegue ver a Irlanda. Dá mais ou menos uma distância também de 154 quilômetros. Vou colocar aqui, ó, 154 quilômetros. Ele está no ponto de observação a 10 metros. E olha só, o limite de visão teria que ser 11,29. Com certeza ele também está usando uma Nikon P1000 ou uma Nikon P900, que o zoom é bem poderoso no vídeo. Então, a linha abaixo do horizonte estaria 1.598 metros. Ele pegou o ponto mais alto ali de uma colina na Irlanda e ele conseguiu ver essa colina. Bom, entre o observador, os dois pontos, o observador e o ponto observado, ia dar uma altura de 465 metros, né? Que é esse vídeo aqui. A outra aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, Terra plana, teste curvatura Chicago, a 83 quilômetros. Esse vídeo aqui diz que é um vídeo também polêmico, causou muita polêmica nos Estados Unidos. E o camarada com uma câmera poderosa, ele consegue também visualizar o outro lado, né, aqui, ó, 52 milhas, vai dar mais ou menos 83 quilômetros. Ele conseguiu visualizar isso aqui. Então, pegando aqui, ó, 50, no caso vai dar 83 quilômetros. Também aqui, ó, se eu pegar 83 quilômetros, eu joguei lá, vai 1,5 metro de altura do observador, no caso a câmera, né? Então aqui, olha só, abaixo da linha do horizonte teria que estar 485 metros. Olha só, entre os dois pontos teria um obstáculo de 135 metros, que é a altura do arco de circunferência. Aí tem um outro vídeo aqui também, ó.
Esse aqui é até interessante, ó. Terra plana, teste de curvatura. Roger, tal, Toronto. Ele está a uma distância de 50 quilômetros entre uma margem. Ele está visualizando a Toronto, né? Então, também aqui deve estar com uma máquina poderosíssima. Tem um zoom violento. Vamos lá. Olha o zoom disso. É aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Ele fez o zoom, essa pessoa fez o zoom, ó, lá no Canadá, ó, voltando, recuando, recuando, recuando. Ou seja, mostrando que está bem no nível do mar, né? Bom, vou ficar por aqui, pessoal.